Fala pessoal, hoje eu vim aqui com a ideia de contar uma grande aventura que eu passei na minha vida. Essa aventura foi muito bacana porque assim, a gente vai passando a época da vida, né? A gente vai tendo as idades, isso é normal e tá tudo bem por isso, mas a gente vai se organizando assim, vai tendo sonhos, objetivos, algumas coisas nesse sentido. E daí, eu tinha o sonho de visitar a praia. Eu já tinha completado ali mais de 20 anos, independente, dono do nariz, e nariz vocês sabem que é caro. Então eu tinha imensa vontade de conhecer a praia. Eu acabei me relacionando e nisso a praia ficou para um segundo plano e com isso eu acabei me dedicando à loja, a Victor Sport Shop, que lá no começo começou como Star Bike. E depois o relacionamento acabou não dando certo, parti para um novo relacionamento e a minha companheira, que é a minha companheira atual hoje, ela era mais, já assim, ela já tinha ido para a praia, ela já tinha feito algumas viagens no sentido de ter ido para a praia, e isso para mim era novo, então, era algo novo e voltou a alimentar em mim aquela vontade de ir para a praia. Só que eu estava com a loja e eu ainda não tinha uma equipe muito bem montada, e eu lembro que eu queria de alguma forma ir, mas eu sabia que se eu falasse para as pessoas que eu estava querendo ir para a praia, essa coisa não ia acontecer. Perdão. Isso não ia acontecer de forma alguma. Por quê? Porque para ir para a praia é dinheiro, e eu tinha a loja, a empresa estava num momento até bacana, e eu tenho um filho que na época ele tinha 10 meses, ele estava até mamando ainda, e então dificilmente ia dar certo, mas queimava em meu peito a necessidade, a vontade, a esperança, não sei nem a palavra certa, de ir para a praia. E decidi ir, mas eu precisava inventar alguma coisa ali que me ajudasse fazer isso acontecer. Aí eu tenho alguns parentes em Tupaciguara, não sei se alguém pode estar vendo aí, é da região de Tupaciguara, ou sabe onde é Tupaciguara. E aí daqui em Tupaciguara são quase 400 quilômetros, um lugar que eu tenho até vontade de ir de bicicleta. Já fui de bicicleta em alguns lugares, né? Já fui na praia de bicicleta, já fui no Rio de Janeiro de bicicleta, mas isso é outra história. Então, o que acontece? Eu consegui convencer a minha esposa que nós iríamos em Tupaciguara. E ela não queria ir porque o meu filho estava mamando ainda, mas ela topou assim com muita insistência minha, tudo. A gente ia numa Titanzinha 2000, uma Titan do ano de 2000, uma vermelhinha. Eu mandei fazer o motor dela, envenenar, aumentou não sei quantos milímetros lá no cabeçote, ela ficou mais forte. Mandei colocar um escapamento mais aberto e ficou uma nave. Uma nave que eu lembro que dava média, chegou a rodar o dia todinho e dava média de 60 km por hora. Mas beleza, aí consegui convencer a minha esposa para ir para Tupaciguara, 400 km. A gente saía cedo, chegava lá, ia dormir lá em Tupaciguara, voltava no dia seguinte, porque alguns parentes meus são de lá. E aí aconteceu que, agora que eu tinha convencido minha esposa, tinha que convencer alguém a olhar o meu filho de 10 vezes, porque não dava para levar ele na moto, né? Não tinha como levar na moto. E aí eu pedi a minha mãe a princípio, mas minha mãe
não tinha como ela olhar, porque ela na época ela era professora, ela tinha que trabalhar. Aí pedi minha sogra que é costureira, costura o dia todo. Mas minha sogra acabou topando olhar o Victor, meu xará, meu filho e xará ao mesmo tempo. E ela ficou assim muito preocupada porque, por mais uma vez, meu filho estava mamando. E meu sogro não estava querendo muito assim que ela olhasse não, mas no final deu tudo certo. Então a ideia era ir para a praia, mas eu coloquei na cabeça das pessoas, a minha sogra, minha mãe, meu sogro, minha esposa, que a gente ia ali em Tupaciguara. Peguei a moto, eu lembro como hoje, a gente saiu daqui de Lusiânia 1h da tarde. Ela arrumou uma mochila nas costas, eu arrumei outra mochila, amarrei por trás das costas dela, ela colocou a dela por cima da minha. E eu lembro que ela falou pra mim assim, lá tem piscina? E aí eu lembrei do mar assim, né? Eu falei, ixi, tem uma piscina, ó, piscina boa, pode levar uma roupa de banho. E ela levou a roupa de banho, beleza, saímos aqui de Lusiânia e ela não sabia por rumo que era Tupaciguara. Em vez de eu pegar Lusiânia à direita sentido Cristalina, eu peguei Lusiânia à esquerda sentido Brasília. E tá, passamos ali por Brasília, passamos Formosa, de Formosa para lá, que já era Goiás novamente, e ela já tinha saído daquele natural ali que era Lusiânia. Então de Formosa para lá, ela meio que começou a reconhecer o caminho, porque ela já tinha ido na praia. Ela, quando eu fui pra praia eu passei aqui, quando eu fui para Porto Seguro eu passei aqui. E ela foi falando isso, Alvorada do Norte, essas cidades aí do caminho aí, que eu não lembro o nome de todos, mas eu lembro de Alvorada, né? Aí eu falei para ela assim, porque quem já foi ali pro sentido de Porto Seguro por Alvorada, lá no Poço Rosário, que é a divisa da Bahia ali com Goiás, quem já foi para aquela região, ali naquele sentido tem umas entradas à direita que indicam cidades de Minas Gerais. E eu fui convencendo ela que, na verdade, a gente estava realmente indo para Minas, mas passando por um caminho diferente. E nisso a gente chegou ali por volta de 8 horas da noite, se eu não me engano. A gente chegou lá em Posse. Cheguei em Posse e na época eu lembro como hoje, ainda era, eu tinha 26 anos e 22 anos isso. Eu não tô lembrado assim certinho o ano, deixa eu ver aqui. 2002, né? 2002 para 2003, mais ou menos. Aí eu lembro que era assim, a gente tinha celular, mas não funcionava fora. Eu nem lembro se eu tinha celular. Mas eu sei que o negócio para ligar para alguém era orelhão, famoso e antigo orelhão. E por um minuto a gente arrumou uma pousada. Eu lembro de um casal de gaúchos, uns senhorzinhos, já bem de idade, gente boa pra caramba. E aí ela, por vacilo meu, assim, ela correu no orelhão, acho que preocupada com o filho, né, com o Victor. Correu no orelhão e ligou para saber como é que o Victor tava. E aí quando acho que a mãe falou assim que nós não tínhamos chegado ainda, que nós ia dormir no caminho, o pai dela, que era funcionário do IBGE, sabia todos os sentidos, cidade, tempo que gastava para chegar, ele pegou o telefone da mãe, né? Bravo, porque por que nós não tínhamos chegado ainda? Nós saímos 1 hora da tarde, 8 horas da noite, a gente não tinha chegado em Uberlândia ainda. Tupaciguara. Não tinha chegado em Tupaciguara. Aí perguntou pra ela onde a gente estava e ela foi e falou, a gente está em Posse. Pra que ela falou que a gente estava em Posse? Ele deu uma bronca nela, falou que ela estava inventando coisa, mas ela não sabia de nada. Mas ele brigou com ela, falou que ela estava inventando coisa, e ela, porventura, somou a desconfiança, o cansaço, a saudade já do filho e a bronca do pai, e transformou isso tudo em uma bronca e veio pra cima de mim. E eu sei que a gente já estava bastante cansado e ela brigando ali comigo, e eu falei, olha, você ainda não caiu a ficha? Caiu que ficha? Ela falava, você tá doido, não sei o que. E a gente tá indo pra Porto Seguro. Aí ela entrou em desespero, ficou brava, chorou. Infelizmente
ou felizmente, ou todos nós temos isso, mas ela ficou com uma ideia assim de que talvez nunca mais visse o filho, né? Indo para longe de moto, aí super nervosa, ai, nós vamos voltar agora, não quer saber que nós vamos voltar para Lusiânia agora e se vire que a gente vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. E aí me deu um tique ali assim e eu falei, ó, é o seguinte, se você quiser voltar eu vou te colocar no ônibus e você volta, mas eu saí de casa para ir visitar o mar, eu vou na praia. E beleza, vai ouvindo aí a história. Aí pegou, ela calmou um pouquinho mais, eu falei que se eu colocasse ela no ônibus ela podia voltar, mas que eu iria, ela calmou um pouco mais, e o casal lá, os senhores donos da pousada, eu acredito que eles perceberam que a gente, entre aspas, estava discutindo, e chamou a gente, falou, ó, o jantar está pronto, tô arrumando a cadeira aqui porque tá meio desconfortável, o jantar está pronto. E eu lembro que eles eram gaúchos, mas eles arrumaram uns bifes assim, desse tamanho, um bife pra mim, um pra ela. Um bife daquele dava pra umas 5 pessoas. Mas o gaúcho, ele é caprichado na carne. Aí botou lá uma salada, um arroz, esses bifes, ela malemar comeu, eu comi o meu. E eu lembro até hoje que a gente foi, deitou, ela chateada pra caramba, braba. Mas a gente deitou quando deu umas 5 horas da manhã, ela falou, ó, se a gente não for agora, eu não vou mais. E eu saquei assim na hora, né? Porque eu não vou mais, se não fosse agora, então que ela tinha topado ir pra praia. Arrumamos a mala rapidinho ali, organizei tudinho, paguei a diária, nós saímos cedinho. Cedinho. Tanto que eu lembro que até hoje eu lembro que nós não achou lugar para tomar café em Poços, que estava muito cedo ainda. Aí a gente rompeu Posto Rosário, lá na divisa a gente tomou café. Aí que eu fui pegar a informação do destino, que eu andava a uma certa distância, entrava à direita e pegava o sentido de Correntina. E o rapaz lá no posto, que já conhecia a região, falou, olha, esse pedaço aí dá mais ou menos 200 quilômetros e não tem posto de gasolina. Tem um posto no meio do caminho, mas eu acho que ele está desativado. E assim, a gente parece que não escuta, né, os conselhos das pessoas. Eu sei que eu falei, não, eu vou arriscar. Esse posto vai estar aberto. Eu estava no Poço Rosário, em vez de encher o tanto da moto, não, vou arriscar. Esse cara aí tá falando só para me abastecer aqui. Aí fomos. Tá, aquelas retonas infindáveis que não tem curva, aquela pista ali, sabe? E eu lembro que a minha esposa, ela dormia nas minhas costas. Dormia, porque a mochila dela encaixava na minha mochila que estava por trás dela. Eu lembro que a perna dela soltava assim, as pernas soltavam assim do escrivo da moto. Eu peguei uma dengue esses dias e eu acho que aí eu fico com medo de ter mosquito aqui e eu pegar essa dengue de novo, mas não vou pegar não. Mas eu sei que eu fui e ela dormia ali nas minhas costas e eu lembro que choveu e a bota dela encheu de água na chuva e ficou marcada as canelinhas dela, ela tirou a bota, parecia que ela estava de bota ainda. Mas beleza, aí fomos. Fomos, quando chegou na metade do caminho, realmente tinha um posto de gasolina e estava desativado. Cheguei no posto, quis botar gasolina, não tem. Aí o cara lá do posto, um segurança estava tomando conta lá, ele falou, ó, lá naquela lanchonete lá, naquele bar vende gasolina. Aí eu fui lá no bar para comprar gasolina. Os caras estavam jogando sinuca e eu falei que eu tava precisando de 1 litro de gasolina para me chegar em Correntina. Como eu tava com medo de acabar, eu sei que 1 litro dava. Aí os caras falaram assim, espera só não acabar essa partida aqui. E os bichos ruins de sinuca demais e não acabava. Aí eu falei com ela para ela ir lá e buscar a moto. Ela foi buscar a moto e eu lembro, ela chegou, ela tava vindo, as perninhas dela mais curtas, e ela ainda deixou a moto cair, que ela não alcançou o pé no chão direito, mas não teve nenhum grave na moto. Aí os caras veio com uma garrafa de Dreia, não sei o nome dela, eu sei que é uma bebida. Quem conhece, comenta aí.
Mas os caras vieram com uma garrafinha de Dreia de 900 ml com a gasolina. E me deu uma garrafa, e eu lembro que foi uma pancada, foi R$5 aquela garrafa de Dreia. O litro de gasolina não era nem R$1. Comprei essa garrafa de Dreia por 5 conto para aprender a não ouvir o cara lá no posto Rosário. Peguei, coloquei essa garrafa, fomos para Correntina. Aí chegamos em Correntina, 200 km, tinha saído cedo, a gente fez um lanche. Aí depois de Correntina vem Santa Maria da Vitória, se eu não me engano. Passamos em Santa Maria da Vitória. E depois de Santa Maria da Vitória, eu não lembro a cidade, eu sei que a gente foi e almoçou lá em Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa, eu tinha vontade de passar lá porque eu arrumei a bicicleta de um amigo e ele fez uma promessa que se ele curasse um câncer de próstata, ele ia daqui de Lusiânia para Bom Jesus de bicicleta. E ele curou desse câncer, foi de bicicleta e deixou a bicicleta lá nas grutas. Mas não deu tempo, dessa vez não deu tempo. Eu cheguei a visitar essa bicicleta lá, mas dessa vez não deu tempo de visitar. Aí conversei com o pessoal num posto de gasolina, eles falaram que a estrada estava entupida de buraco. Que dava trabalho demais para passar. Então, se eu de moto pegasse um buraco, eu não ia ter socorro. A gente foi na rodoviária lá de Bom Jesus da Lapa, o ônibus tinha saído, ó, sentido Brumado, porque de Brumado para frente a estrada estava boa. Aí o ônibus já tinha saído. Eu falei, então vamos embora, vamos devagar, vamos com cuidado. A gente pegou, saiu da rodoviária e fomos. E aí eu lembro que a empresa, se eu não me engano, era Novo Horizonte. Eu vi um ônibus da Novo Horizonte parado lá no posto de gasolina. Falei, vou passar ali, vamos ver esse ônibus Novo Horizonte para onde está indo. Era justamente o ônibus que ia para Brumado. Aí eu falei com o motorista, mas por que você está parado? Não, o ônibus está meio esquentando, eu parei aqui, vou botar uma água para me seguir a viagem. Aí eu entrei no ônibus, não tinha nenhum passageiro, não tinha ninguém. Aí ele falou assim, vai lá na rodoviária, compra passagem, aí você me alcança e me entrega a passagem, porque senão a fiscalização para, sua esposa está aí sem passagem, a gente vai ter problema. Aí eu fui lá na rodoviária comprar a passagem, mas sabe assim, quando uma coisa te toca assim que não é, eu não me senti bem de comprar a passagem, sabe? E aí eu não fiquei lá comprando a passagem, não. Eu cheguei até aí na rodoviária, eu voltei para alcançar o ônibus. Falei, se parar uma fiscalização, alguma coisa, eu dou um café pro motorista e aí eu pego a minha esposa, ele não pode prender ela lá, nem nada. Eu sei que tá bom. Aí eu tô voltando para alcançar o ônibus sentido Bom Jesus da Lapa, sentido Brumado. Aí tinha algumas cidades ali que ele passava, mas a estrada com buraco eu ia estar sozinho, né? Não ia estar com bagagem nem nada. Aí a minha esposa me deu um grito. Ela me deu um grito e eu ouvi ela gritando, que eu olho para trás assim, ela estava acenando para mim. O ônibus, em vez de ir para Brumado, estava voltando para Bom Jesus. Aí ela gritou, eu corri lá e buzinei com o motorista parou e nós arrumamos o trem na motinha de novo e fomos embora. Aí realmente a viagem não rendeu, porque ia muito devagar para evitar furar um pneu, alguma coisa nesse sentido. E mesmo devagar a gente era o que andava mais rápido, porque carro, caminhão, esses povos, tudo muito devagar. E nisso a gente rodou ali o dia todo. Passamos por todas aquelas cidades ali. Deixa eu até ver aqui no meu celular as cidades que a gente passou. Deixa eu ver aqui. Vitória da Conquista, Vitória da Conquista, Bahia. Fazendo aqui. Esse é o de Bom Jesus da Lapa, Riacho Santana, Igaporã, Caetité, Ibitira, Brumado, né? Aí a gente passou em Aracatu, Anagé, Vitória da Conquista. A
A gente passou em Vitória da Conquista. Mas na verdade, em Vitória da Conquista a gente já chegou, já era 10 horas da noite. A gente saiu 5 horas da manhã, chegamos 10 horas da noite. Foi aí que eu somei a média nossa de velocidade na moto, dava 60 km por hora. E eu ainda tinha mandado envenenar ela, hein? Escapamento aberto e tudo. Naquela região de Brumada ali, quem já passou lá, já viu como é que é? A estrada é feita no meio das pedras. Aí você imagina o escapamento aberto naquele monte de pedra na nossa cabeça. Aí chegamos em Vitória e aí já tarde eu vi um motel. Opa, vou ver o pernoite ali no motel. Aí perguntei, a mulher falou que tinha pernoite R$18 o pernoite. Lembra como hoje? R$17,90 era o pernoite. A gente ficou aguardando um pouquinho, liberar lá um quarto pra gente no formato pernoite. Quando liberou o quarto, eu fui lá. O quarto era tão chique que eu liguei lá na portaria. Falei, tá certo o quarto aqui, por R$17,90 é esse quarto mesmo. Tinha banheiro de hidromassagem, 2 andares, luzes, uma trinheira dentro desse quarto. Rapaz, aí a mulher falou, não, esse é o quarto que a gente arrumou pro senhor de pernoite e esse é o valor mesmo. E eu lembro que eu pedi uma janta e um caldo de sururu, que até hoje eu não sei o que é. Quem souber o que é caldo de sururu, comenta aí para me informar, que até hoje eu não sei o que é o tal do sururu. Aí jantei, tomei banho de hidromassagem, nossa, foi muito bacana, curti demais aquele ambiente ali para descansar, porque o que eu queria era só descanso. No dia anterior de 1 às 8, no dia de 5 às 10 da noite, pegando buraco, sol, chuva, aquela região muito quente, o barulho da moto vai deixando a gente já cansado assim pra caramba. O seio da minha esposa estava endurecido, porque tinha empedrado, né, o leite, o Victor sem mamar. Ninguém tinha notícia nossa mais depois de posse, porque eu falei para ela que a gente ia para Porto Seguro, mas ela não chegou a falar com ninguém que nós íamos para Porto Seguro. Aí pronto, vocês sabem como é que é, né? Aí nós morreu, teve acidente, né? E o povo estava entrando no desespero aqui em Lusiânia. Mas beleza, não liguei para ninguém. No outro dia ela não estava aguentando de dor no peito, no seio. E aí eu lembro que eu comprei 4 cartões de orelhão e liguei para um médico aqui em Lusiânia. Eu liguei, o médico nem, assim, a secretária atendeu, o médico não falou comigo, o cartão acabou. Aí eu falei, vou ligar de novo, porque se eu ficar esperando aqui vai acabar tudo e não vai falar com o médico. Aí a hora que eu liguei, eu falei, moço, eu tô na Bahia, preciso falar com urgência, eu só tenho 3 cartões aqui. Eu vou desligar e ligo de novo, você já deixa o médico atender. Aí ainda demorou um pouquinho, mas ele atendeu. Aí eu expliquei para ele, o médico chama Dr. Tiago, era um pediatra aqui de Lusiânia. Nem sei se ele atende aqui hoje mais, mas ele atendia no Hospital Santa Luzia. Quem conheceu o Dr. Tiago aí também, me fala se ele está aqui em Lusiânia ainda, né? E para mim saber até que ele nem sabe onde eu estava, essa aventura. Talvez eu até mostre essa história aqui para ele. E para você que gosta de história, comenta aí, segue, compartilha essa história com outras pessoas, porque é um novo formato que eu vou estar usando agora para contar as minhas histórias de bicicleta para o Rio, bicicleta para Porto, bicicleta para São Paulo, Araxá, Belo Horizonte, Campeonato Mundial de 24 horas. Eu vou contar histórias. Quando eu fui de moto para Recife, de moto para Porto Seguro, de moto para o Rio de Janeiro. São várias histórias aí. Então segue aí para vocês ficarem atentos. Marca o sininho para notificação, pra vocês ficarem atentos a isso. Mas continuando, aí falei com o Dr. Tiago, ele passou um remédio, eu fui na farmácia e comprei o remédio ajudou bastante. Aí a gente saiu ali de Vitória da Conquista por volta de 8 horas da manhã. Aí descemos a Serra do Marçal. Eu nunca tinha visto uma serra tão bonita daquele jeito. Impactante, desafiadora e muito bacana. Quem também já passou lá na Serra do Marçal, deixa aí um comentário e fala o que achou daquela serra lá. O que vocês acham, se é bonita, se é... O que a Serra do Marçal significa para você que conhece. Aí descemos a Serra do Marçal, Caetité, né? Aquelas cidades por ali assim, tudo.
Lá na frente a gente pegou a 101, eu lembro que eu peguei a 101 naquela região ali. E rompemos rumo para Itagimirim, depois passamos em Eunápolis e seguimos a viagem. Chegamos em Eunápolis por volta de, eu acho que eram umas 3 horas da tarde. Cara, a Dilian me falou, minha esposa se chama Dilian, ela me falou que a próxima cidade era Porto Seguro, era a praia, era o meu objetivo lá do começo, desde o início, desde muito tempo atrás, objetivo de 6 anos atrás, porque na época eu tinha 26. E aí pareceu assim na minha cabeça que estava mais longe, mais demorado, mais difícil. Eu senti o cheiro assim de algo diferente. Eu acho que quem quando chega perto do mar sente esse cheiro. Eu senti o cheiro diferente, eu senti a brisa diferente, eu senti o vento diferente, mas não chegava. Mas quando deu por volta de 4 e pouquinho da tarde a gente chegou. Eu já queria entrar, ela falou, não, calma, vamos ali. Ela já conhecia ali Axé-Moá, Barra Mar, Estou à Toa, Mundaí, ela já conhecia aquela região ali, né? Aí ela falou, vamos mais pra frente, porque a hora que chega assim, em Porto Seguro mesmo, ali assim, a praia não é legal. Indo mais pra esquerda ali, sentido Coroa Vermelha, Cabralha, Santo André, a coisa acontece melhor. Aí ela pegou, me convenceu aí um pouquinho mais pra frente, a gente foi, eu lembro que eu subi a calça jeans, cheguei, pisei na areia, senti, nossa, que sensação, que sensação. Quem sabe o que é a sensação, é muito bacana. E aí o que eu fiz? Quem adivinha? Primeira coisa que a gente chega no mar é ver se a água é salgada mesmo. Peguei um golão, botei na boca, falei, e é muito sal. Aí beleza, eu queria ir para Porto Seguro, de Titanzinha, minha sogra olhando o Victor, que na época tinha 10 meses, minha mãe ajudando um rapaz a olhar a loja, feriado prolongado Dia das Crianças, deixei um monte de bicicleta para vender no Dia das Crianças e beleza, cheguei na praia, né? Mas eu não fui para a praia só simplesmente para ir, para gastar dinheiro lá, até mesmo que eu não tinha assim, dinheiro. Eu fui na ideia de encontrar um casal de amigos que morava aqui em Lusiânia e que tinha mudado para lá, para Porto Seguro. E eu sabia a profissão dele, do esposo, e sabia o bairro. Apenas isso eu sabia. Aí quando a gente chega assim em Porto Seguro, fica aquele monte de gente ali abordando a gente, porque na época eles viam que as placas dos veículos é de fora, hoje não é tão fácil, mas eles viam essas placas e aí eles já sabiam que era turista. E eles ficavam ali abordando, tentando oferecer ali hospedagem, essas coisas todas pra gente. E eu fui e aproximei deles ali, eles querendo me vender hospedagem. Eu falei, não, eu quero ir lá no bairro Baianão. Eu acho que era esse mesmo nome. E eles me mostraram onde era o bairro. Aí eu cheguei no bairro e fui buscar o profissional do forro de gesso. E, por incrível que pareça, a gente achou o pessoal. Rapaz, a gente bateu no portão umas 2 vezes. Quando a gente bateu a 3ª vez, a gente ouviu a voz da nossa amiga que estava lá dentro. E ela veio assim, naturalmente, né? A gente chamou pelo nome dela. E ela veio, naturalmente, a gente chamou, o nome dela era Sandra. E aí a gente chamou e a Sandra veio e abriu o portão. Quando ela abriu o portão, parece que o joelho dela dobrou assim, ó. Foi na hora, os 2 joelhos dela dobrou, ela caiu de joelho do chão, chorando. Aí a minha esposa abraçou ela e as duas danou no choreiro. E chora. Mas ficaram felizes demais, aquele encontro ali das duas que eram amigas aqui da cidade. Foi muito emocionante. Eu peguei e fiquei ali também emocionado.
E aí a gente acabou a viagem, chegamos. Aí ficamos ali na casa da Sandra, lembro que a gente foi numa venda assim pertinho, compramos uns trem, fizemos uma janta e comemos. No outro dia, eu não sei o que deu na minha esposa, que ela empolgou tanto, aí ela queria ir no luau, ela queria ir na praia, ela queria ir na barraca do gaúcho, ela queria ir no churrascaria, ela queria ir no show lá, que tava chiclete com banana, não sei quem, que aquele show fica ali naquela região ali. E cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro, né? E até agora ninguém sabia cadê a gente. Aí eu lembro que a gente tinha que esperar dar 11 horas da manhã para o banco abrir, para quem ficou aqui em Lusiânia ir lá e depositar um dinheiro para mim ter acesso lá em Porto Seguro. E eu fui no banco e não tinha dinheiro. Eu já fui quase sem dinheiro e lá não tinha dinheiro. Aí deu um jeito de comprar uns cartão lá, liguei para minha mãe. O rapaz que eu deixei olhando a loja entrou na cachaça, entrou na marvada, não abriu a loja, não vendeu nada. No dia que eu fui ele já não vendeu, e nos dois que eu gastei 3 dias para chegar ele não abriu a loja, ele não vendeu as coisas. E aí a minha mãe pegou um cheque emprestado com uma colega, chama Lenir, ela era aqui de Lusiânia, ela é muito minha amiga. E eu sei que a Lenir emprestou um cheque para minha mãe, aqui de Lusiânia. E como eu tinha loja, eu tinha um cadastro numa factory. E aí a minha mãe foi lá na factory, trocou o cheque, fez dinheiro, foi no Bradesco e depositou um dinheiro para mim. Pouca coisa, porque não podia ser muita coisa, né? Aí nós foi e rodou ali Porto Seguro, e vou nisso e vou naquilo. E falei, não, mas nós não vai gastar. Eu sei que nós andou muito de moto ali. Aí eu falei, não, vamos parar na praia, vamos curtir aí a praia um pouco, tomar uma soda de limonada, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, vamos curtir. Aí beleza, paramos. Rapaz, eu acho que foi pior. Porque toda criança que a minha esposa via, ela chorava. Toda criança. Eu não vou ver mais meu filho, eu não devia ter vindo, eu podia ter voltado lá de posse mesmo, não sei o que, aquela choradeira. E eu tô meio na dúvida. Eu tô meio na dúvida aqui. Eu sei que ela encrespou assim, ó, vamos embora. Quero que compre a minha passagem para mim ir embora. E eu fui lá, naquela hora que nós estávamos na praia, eu fui lá na rodoviária de Porto Seguro ver a passagem de ônibus para ela poder ir embora. E eu lembro que o ônibus de Porto Seguro para Brasília, que é direto, esse ônibus é indireto, ele saía às 17 horas. Aí eu falei, vamos curtir um pouco mais. Aí ela acalmou um pouquinho, nós já tínhamos comprado a passagem, tudo. Aí acalmou, curtimos ali um pouco. Aí deu a hora de eu levar ela para ela pegar o ônibus. A moto não pegava. A moto simplesmente apagou assim, ó, não pegava. E eu lembro que aconteceu uma coisa tão inusitada, que tinha um último mototáxi lá, porque ali eles fazem esses mototáxis desde antes daqui da região de Lusiânia. E ela foi lá, empurrou o passageiro do mototáxi chorando, pediu para o mototáxi trazer ela, e o passageiro foi e aceitou. Aí o mototáxi trouxe ela. E nisso ela veio sem dinheiro. Porque o dinheiro que eu tinha conseguido lá, que era inesperado, porque o dinheiro para comprar a passagem dava para a gente passar o dia lá. Mas como a gente gastou o dinheiro todinho comprando a passagem e esperando assim que a minha mãe organizasse a coisa aqui para o rapaz que eu contratei abrir a loja, fazer venda e gerar dinheiro para mim poder, né, tá lá. Aí pegou e eu não dei dinheiro para ela vir embora. Eu não tive condição de dar dinheiro para ela vir embora. Daí, o que acontece? Ela veio embora. E eu fiquei para vir no dia seguinte. Aí consegui ligar para minha mãe, combinei com a minha mãe que eu ia sair bem cedo, que eu tinha condição de tomar um café no caminho, tinha um tanque da moto cheio para rodar uma boa distância até dar 11 horas. Aí minha mãe, como mãe, né, se organizou e nisso, antes dela vir embora, a gente falou que tava pro pessoal daqui que a gente tava tudo bem, que tava em Porto Seguro, o povo ficou irado.
Rapaz, o povo ficou bravo. O povo ficou bravo daqui. Sogro, sogra. A única pessoa que eu sabia antes foi minha mãe. E cunhado. E uns falou que eu era herói, ficou com inveja, outros ficou com raiva de mim. E já passou, né? Tudo já passou. Aí eu lembro que eu levantei bem cedo. E eu acredito que não era nem 4 horas da manhã. E eu saí, mas saí de boa assim, para que aquele combustível, né, desse o tempo necessário para dar 11 horas para minha mãe ir lá depositar dinheiro para mim vir embora. Aí despedi da Sandra, do companheiro dela, da família lá toda e vim embora. Bem cedinho, lembro até hoje do dia amanhecendo, eu parando ali em algum lugar, não lembro aonde. Não lembro se foi Itatimirim ou Nápoles, alguma coisa ali. Aí vim embora e tomei café da manhã e eu tinha um pouquinho assim de dinheiro ainda. Eu lembro que eu tinha na época mais ou menos 30 reais. E vem eu. Quando é fé, uma viatura da polícia rodoviária vai e me para. Aí pediu a documentação do veículo e a minha carteira de motorista. Minha carteira de motorista estava vencida. Eu tinha tirado a provisória e ela tinha vencido. A de 1 ano tinha vencido. Aí o cara falou: meu amigo, você está totalmente irregular, rodando aqui nessa região, sem renovar a carteira. E eu falei para ele quanto era o sonho. Ele falou: não, é o seguinte, eu vou te ajudar, me arruma um café. Aí eu falei: vou dar 5 reais para ele. Eu quis o café de 20 conto. Tinha que dar 20 reais para aquele policial, velho, naquela época. 20 reais para ele me deixar vir embora. E eu não entendia muito bem, mas eu queria vir embora, eu estava rodeado, tudo. Dei 20 conto para ele. Aí tá, vim embora, vá rendendo a viagem, tudo. Aí eu lembro que eu cheguei numa cidade, consegui sacar um dinheiro, abasteci a moto, almocei, aí vim embora. Quando eu subo a Serra do Marçal, do lado direito assim, depois que a gente sobe um pouquinho, tem um posto da polícia rodoviária. Hoje ele está desativado. Eu passei lá esses tempos, ele está desativado. Mas na época ele estava ativo. Ele estava ativo. A polícia foi e me parou de novo. Aí o que o cara queria? Eu acho que o outro lá atrás tinha passado o canal para ele da moto, né? Porque o caminho era praticamente aquilo. Eu já tinha falado para onde eu ia. Ó, motoqueiro aí, motinha vermelha, tá sem carteira, passa o rádio, né? Aí o cara parou e ficou naquela ideia ali de me cantar ali, sabe? Eu falei: eu não vou arrumar mais dinheiro, porque se eu der 20 reais para cada vez que me parar aqui. E ele percebeu que eu não ia dar e me prendeu lá, mas me prendeu assim, ele não me prendeu, ele me deixou lá, parado lá, sem devolver a chave da moto, sem devolver a documentação do veículo, sem devolver a carteira vencida, um bom tempo. Quando ele percebeu que eu não ia pagar nada, que eu não ia ajeitar nada, ele falou: vou fazer o seguinte, eu vou liberar a moto, vou fazer um documento de apreensão da carteira e você vai pegar a moto, vai pegar o dinheiro que você tem, vai para Vitória, vai pagar um frete da moto e vai junto com o caminhoneiro, para você não ir de forma irregular. Aí eu concordei, falei: não, beleza, isso aí é uma excelente opção. Eu saí lá do posto da polícia, em vez de entrar lá na frente no trevo para Vitória, eu já virei para o Mado, que era o meu caminho que eu queria vir, eu não queria parar, eu estava curtindo demais. Apesar de todas as dificuldades, tudo assim, exposto ter ido, de onde, tudo, mas eu estava curtindo e aproveitando o caminho, né? E para você que gosta de caminho de aventura, se inscreve aí no canal, ativa o sino, vai ter várias outras histórias aí que eu vou estar contando para interagir com vocês. Muita história bacana, tá? Peguei e vim embora. Falei: agora vou tomar cuidado com esses policiais aí e tudo. E tá, aí vem, pá, aquela moto barulhenta e tudo, e sol, chuva, mesma coisinha. Aí um pau de arara lá na região, subindo a ladeirona lá assim, uma faixa contínua, a curva pra direita, eu VAP! Na hora que eu joguei à esquerda do pau de arara, que eu passei o caminhão,
uma viatura da polícia. Ai, eu só veio. Parei, encostei a moto e o cara falou: "Você tá vendo o que o senhor tá fazendo?" Aí eu falei: "O que?" Aí ele falou: "Será que eu vou ter que ensinar o senhor o que é uma faixa contínua? Me dá a documentação do veículo e a habilitação." E a documentação eu tinha, mas a habilitação eu tinha o papel que o ex-policial lá o ex atrás, né, tinha feito, me notificando a apreensão da minha carteira de motorista, que ela estava vencida. E ele olhou aquilo ali assim, aí eu acho que ele esperava alguma coisa. E aí eu, por incrível que pareça, eu comecei a chorar, porque nessa hora me deu uma certa agonia. Eu comecei a chorar de verdade. Eu falei: "Moço", aí saiu uma história assim da minha cabeça assim. Eu falei: "Moço, é o seguinte, a minha esposa estava dirigindo a moto e eu estava com o capacete dela na moto. Ela passou mal, eu tive que comprar a passagem para ela, eu já não estou tendo dinheiro para ela ir de ônibus." Aí ele me perguntou o ônibus. Eu falei: "É o Novo Horizonte." E eu: "De onde para onde?" Eu falei: "Porto Seguro, Brasília." "Que hora?" Eu falei: 17 horas ele saiu de Porto Seguro. Eu coloquei ela no ônibus, eu tenho que ir embora, estou preocupado com ela. E ele falou assim: "Você tem 10 segundos para sumir daqui." Eu não gastei 5 direito. Peguei meu trem, botei e saí de lá assim, saí cantando poeira. E vim embora. E aí, tanto na ida quanto na vinda, aonde eu parava, eu ouvia falar da tal Polícia do Cerrado, que é uma polícia que eles judiam muito de motociclistas ali naquela região à noite, porque os motociclistas, os motoqueiros, né, que não motociclistas, que existe aí uma diferença de motociclista para motoqueiro, os bandidos, eles pegam os caminhões subindo, ficam 2 na moto, um sobe na carroceria do caminhão e executa assaltos. Então, que era muito perigoso eu rodar naquela região à noite. E eu precisava chegar, eu queria vir direto. Aí eu parei em Santa Maria da Vitória. Eu sei que eu acho que é a cidade antes de Correntina. E conversei com um boiadeiro chamado Ismael. Eu lembro do nome, porque meu nome é Victor Ismael e o nome dele é Ismael, e ele era boiadeiro. Falei: "Olha, o que você acha? O que você me indica? Eu preciso chegar em Brasília. Eu estou chegando agora em Correntina. O que você me indica?" Ele falou: "Se você andar logo, existe uma veraneio e 2 vans indo com transporte pirata noturno para Brasília. Você pode falar com eles e ir no comboio com eles." E aí eu montei na moto, piquei a motinha, né, para Correntina. Quando eu cheguei em Correntina, eu vi as 2 vans e a veraneio. Eu tava chegando, né, assim. A gente tava chegando. Aí eu parei assim na veraneio. Aí falei com o cara: preciso falar com o senhor. Ele já me olhou armado. "O que foi, garoto? O que foi?" Eu falei: "Não, o Ismael falou que vocês vão para Brasília e eu tô de moto sozinho. E aí eu preciso ir com vocês no comboio para que, se eu encontrar a Polícia do Cerrado, eu não encontrar sozinho aí de noite. Eu vou parar para abastecer ali." Aí ele parou para abastecer, eu aproveitei e abasteci também. Rapaz, aquelas veraneias, aquelas vans, expliquei para ele, né, o que eu precisava fazer. Ele falou: "Não, é só pegar o barco aí e vir com a gente. Aqueles trem não corre não, moço. Aqueles trem arrepia naquelas retas lá." E eu deitava na moto assim, quase igual um super-homem assim, ó, e fica... E aquela região de Correntina ao Poço Rosário não tem curva. E aquele trem assim, eu saí um pouquinho assim, ó, aí olhava lá na frente uma luzinha e ficava... E a luz não chegava e não fazia curva, aquele trem ia me dando agonia. Tá, aí chegamos lá no posto de gasolina que estava desativado. O posto não tinha combustível, mas o posto sabia a hora que os pessoal costumavam parar lá, a lanchonete funcionava. Aí eles, todo mundo das veraneios, da van, que era um transporte pirata, né? Todo mundo parou ali para lanchar. E eu também lanchei. Aí chegou a Polícia do Cerrado. Bem na hora. Os caras chegam, eles vêm encapuzados assim, os capuz pretos, eles não tiram o capuz nem para comer. Ninguém lá conhece. Eu conversei com os atendentes lá e falou: "Ó, ninguém sabe quem é um policial desse. Ele veio aqui hoje como policial, se ele vier amanhã nós não sabemos que foi ele que veio ontem com a Polícia do Cerrado."
Aí beleza, lanchei ali e a caminhonete com a grade assim atrás, ó, que se eles abordar alguém, eles já tranca nessa caminhonete lá. E eu lá na motinha, quietinho, né, escondidinho junto com a mãe e veraneio. Aí os caras saíram e eu vinha embora. Tuf. Aí chegamos de novo lá no Poço Rosário. Eu ainda consegui acompanhar eles. Do Poço Rosário para Alvorada do Norte, porque aquele caminho para cá eu não dei conta mais não. Eles correm demais, a moto não alcançava. Aí eu comecei a sobrar, porque eu já estava numa região mais tranquila. E eu parei no posto de gasolina de manhã, assim, de madrugadinha, e dormi num sofá. Foi tão interessante que eu tinha um dinheiro, a mulher fez a diária lá pra mim baratinho, eu lembro como hoje, baratinho. Só que eu tava tão cansado que eu encostei no sofá, eu dormi 2 horas no sofá, eu paguei a diária e dormi no sofá da recepção. Só pra vocês terem uma ideia. Aí saí dali, peguei a motoca e vim embora. Vim embora. Aí cheguei ali na região de Formosa, tudo, passei Brasília, e algo interessante que aconteceu, que a moto, ela estourou as buchas da balança. Então quando eu acelerava, a moto fazia assim, né? Quando eu soltava o acelerador, ela fazia assim, ela dava uma volta assim, né? E eu sei que eu fui acostumando meu corpo com aquele movimento assim, sabe? É um movimento curtinho, mas fazia acelerar. E a hora que eu cheguei em casa, eu fiquei andando, balançando assim, eu lembro. Aí veio, beleza. Cheguei em casa, meu sogro Manel tava nervoso. Mas tava nervoso. A Dilia, minha esposa, mas tava bonita, né? Ela chegou a pegar, assim, no caminho ela bronzeou muito, né? Lá em Porto Seguro, eu acho que ela foi 2 dias, eu tava meio na dúvida se foi 1 dia ou 2, mas foi 2. Ela chegou a pegar muito sol lá, porque lá não tem jeito de não pegar sol. E no dia de vir, eu lembro que é mesmo, ela ganhou de uma mulher lá, a mulher achou ela muito bonita e ela é linda realmente. Aí ela ganhou um tererê no cabelo. E aí eu cheguei e ela chegou com o Vitinho assim no colo, com aquele tererê, ela tava toda preta, com ele no colo e o tererê. E eu abracei eles, super emocionado, sabe? E aí eu findei essa viagem. Depois que a gente findou, tivemos algumas jantas, algumas coisas assim, para me contar essas histórias aí, essa história para os amigos. Mas essa foi a minha história de quando eu fui pela primeira vez na praia, onde eu fui numa moto de 125 cilindrada, mexida, fui sem dinheiro, deixei a loja na mão dos outros, precisei de agiota, fui com a carteira vencida, fui apreendido, dei propina para policial rodoviário, depois ganhei a oportunidade de outro, peguei sol, chuva, usei orelhão, dormi em motel 5 estrelas, usei orelhão para ligar pro povo, fui na praia, conheci, e eu sei que foi um grande acontecimento na minha jornada, no meu caminho, e eu nunca esqueci. Então assim, eu quero transformar isso num livro, em breve, e infelizmente essa viagem eu não tenho fotos, né? Mas eu quero transformar isso num livro contando relatos e alguns depoimentos de amigos, né? Que eu tenho sobre isso. Mas esse daí foi o meu acontecimento da minha primeira vez que eu fui na praia. Então, se de alguma forma te toca, comenta aí, segue, né? Se inscreve aí no nosso canal, comenta, compartilha essa história com outras pessoas que gostam também de grandes histórias. Meu canal é um canal voltado para ciclismo, aventura, viagem, né? Um pouco daquilo que eu gosto de fazer. Beleza? Deixa aí seu comentário, deixa eu saber de onde você é. Se alguma parte aqui te tocou, você conhece, comenta aí a parte que você conhece também. E se você tiver aí alguma história que está aí de alguma forma publicada em algum lugar, deixa o link aí. Vamos ver a sua história também. Valeu? Um forte abraço do Victor Ismael. Aproveita o caminho.
Tá certo? Movimentar é preciso e até a próxima história.